Pessoal, tudo bom? Aqui é a Pamela Malva, da Aventuras na História, e venho trazendo mais uma entrevista muito legal com vocês. Dessa vez com um super parceiro aqui da Aventuras, já veio falar com a gente sobre a família real, que é o tema também de hoje, família real britânica, que é o Renato de Almeida, jornalista e professor. Renato, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Eu já estou muito animada para falar sobre esse assunto, porque como a gente estava conversando, tem muita coisa para discutir, né? Bastante. Sempre tem muita novidade a respeito da família real britânica. Sim. Então, a gente estava comentando que foram vários acontecimentos, todos ao mesmo tempo. O aniversário do governo da Rainha Elizabeth, aí depois a afirmação de que ela estava com Covid, depois ela falando sobre a Camila Parker Bowles, que é a companheira do Príncipe Charles, que é o próximo na linha de sucessão. Então, muita coisa acontecendo. E eu já queria começar te perguntando, né, que em fevereiro a gente teve a comemoração dos 70 anos do governo da Rainha Elizabeth, o maior que o Reino Unido já viu, então para ele já foi um grande acontecimento. E diante disso, a gente pode afirmar que ela vai abdicar dentro de um ano, a gente pode esperar isso dela, ou você acha que ela vai ficar por mais tempo aí, ela vai acabar saindo por questões de saúde, por exemplo? O que a gente pode esperar dessa continuidade do governo da Rainha Elizabeth? Vale a pena então destacar, né, que a abdicação não é uma coisa comum na monarquia britânica em 1000 anos. Tem que lembrar que o tempo de existência é quase 1000 anos, né? É muito longo. A abdicação é sempre uma coisa traumática, tá? Ela só surgiu na monarquia britânica, vamos falar apenas do século passado para cá, né? Uma vez. E foi diante de uma escolha do próprio tio da rainha, né? Eduardo VIII, que ficou menos de um ano e resolveu, por motivos pessoais, passar o trono para o irmão, que dentro vamos dizer, interrompeu, né, essa questão, vamos dizer assim, hereditária. Então, a monarquia, em geral, ela é hereditária, mas isso só funciona, por exemplo, no Reino Unido, funciona na Holanda, funciona na Suécia, em outros países, né, onde a monarquia é hereditária e também tem características democráticas. É claro que na Arábia Saudita também tem, né, mas tem outras características. É hereditária, porém, na verdade, são autocráticas, não é? Realmente, o rei tem poderes absolutos e isso, dentro do conceito, vamos dizer, mais recente, é impraticável. Então, o que eu posso dizer é que, se depender vamos dizer, da vontade da própria Rainha Elizabeth, não haverá abdicação. O rei, ele é colocado naquela posição por direito hereditário e representa o Estado até o final da sua vida. Inclusive, o discurso que ela faz ainda no Quênia, não é? Quando ela soube da morte do pai, já que ela viajava naquele momento representando o país, ainda era uma jovem princesa, ela disse que prometia governar o país até o fim dos seus dias. Então, isso tem um valor simbólico e prático muito importante. Pode ocorrer alguma coisa que possa impedir a rainha, vamos dizer, de exercer o seu papel? Pode ocorrer. Ela é uma pessoa que está numa idade muito avançada, em abril ela completa 96 anos, então você tem limitações naturais e o peso da própria idade, né? Por conta de limitações físicas. Mentalmente ela está muito bem, não há nenhuma... Mas... mesmo que houvesse alguma coisa dessa natureza, até do ponto de vista mental, o que poderia ocorrer é uma regência, ou seja, o príncipe Charles, que é exatamente o seu herdeiro, assumiria um papel maior até a rainha cumprir o seu ciclo de vida. Uhum. Tá? Então, permanece ocupando essa posição, porém, Charles estaria, vamos dizer, à frente, de forma bem prática, da Casa Real. Sim. E quando a gente fala, né, do Charles, a gente tem esse conhecimento que ele já é o próximo na linha de sucessão, mas eu queria te perguntar, a gente pode pensar em algum cenário em que a gente, digamos, pula direto para o William, ou a gente com certeza vai ver o governo do Charles em determinado momento, porque ele também já está com uma idade avançada, né, não tanto quanto a Elizabeth, claro, mas a gente consegue pensar no William como rei
tão cedo, ou a gente vai ter o Charles no meio, vamos ter realmente essa sucessão bonitinha, assim? Levando em consideração o comentário anterior, né, sobre o processo, né, da possível abdicação de Elizabeth II, ocorre a mesma coisa com Charles. Ele assumindo o trono, já que ele é o sucessor, levando-se em conta a tradição da monarquia britânica, que é de não abdicar, a não ser em situações extremas, que normalmente são caracterizadas por períodos extremamente dolorosos e críticos, tá? Eu acho pouco provável que Charles vá abdicar, passando o bastão para o seu filho. Vai inaugurar, se caso ocorresse, uma nova tradição dentro da longa história da monarquia britânica. Vale a pena fazer um paralelo, né, a título assim de curiosidade, com o que ocorre na monarquia holandesa. Tá? Nós assistimos o reinado bem longo da rainha Guilhermina, que abdicou em favor de sua filha Juliana, que abdicou em favor da sua filha Beatriz, e que, por último, abdicou em favor do seu filho William. Né? Então, mas isso criou vamos dizer, um processo considerado natural. Na monarquia britânica, isso não é natural. Só para servir de comparação, porque não há muito padrão dentro dessa, vamos dizer, apesar de saber que a hereditariedade, nesse caso aqui, define, a questão da abdicação para o sucessor não seria um precedente e não uma normalidade. Sim. E como o Harry e o William ficariam a partir da coroação do pai deles? Porque existe toda uma mudança dos títulos, né? Eles assumiriam novos títulos, mas o Harry, por exemplo, estando nos Estados Unidos, a gente pode esperar que ele vai assumir um novo título, ou isso já é mais com o William, que o William vai assumir o título do pai, e aí a Kate Middleton vai assumir o título da Camila, que antes era da Lady Di? Como a gente pode esperar essa mudança de nomes e de títulos na monarquia, uma vez que o Charles assumiu o poder? Vale destacar que quem concede os títulos de nobreza é a rainha. Cabe a ela exclusivamente atribuir essa titulação. Agora, o que acontece dentro do processo de sucessão é que William seria, vamos dizer assim, o segundo, porque Charles é o herdeiro, o mais velho dos filhos de Charles, que tem apenas dois, né? William e Harry, é quem assume, e no lugar dele, os filhos de William, e já tem uma sequenciazinha, né, pré-estabelecida, né? São crianças ainda, mas que vão ter aí um longo tempo de vida. Então, a sucessão, do ponto de vista prático, ela já está adotada, já está claro, assim, junto à opinião pública, vamos dizer, britânica, ou súdito, né, como você habitualmente se declara, já está definido. Então, todo mundo já sabe quem é quem nesse processo. É evidente que o Harry e seus filhos já vão muito além, tá? Bem além dessa fila. Então, nós já temos aí, assim, à frente, 100 anos de monarquia britânica absolutamente previsíveis. Sim. Caso a monarquia permaneça, o que eu acredito que vai ter continuidade, porque não há nada em contrário pela sua existência dentro do Reino Unido. Sim. Até mesmo essa questão do contrário, né? Ninguém no Reino Unido tem esse questionamento. Existem, claro, os movimentos que exigem um outro tipo de governo, mas a monarquia britânica segue muito absoluta, né? É uma coisa que os britânicos gostam muito, querendo ou não, e não tem essa previsão de que eles um dia sairão do poder, né? A monarquia tem uma característica muito interessante, né? É bem diferente da alternância do poder em regime republicano, onde você tem um processo eleitoral. E, de vez em quando, você encontra aí algumas figuras que acham que são reis, né? E querem se tornar permanentes, né? no poder de forma assim, indefinida. Mas não é a regra. A regra democrática é que haja alternância. Mas como o regime é monarquista, tá? E dinástico, porque existe uma dinastia, que no caso, nesse momento, é a dinastia de Windsor, né, que já dura mais de 100 anos,
todos os primeiros primogênitos, como foi o caso de Elizabeth. Sim. Quando o pai morreu, teve 2 filhas, né? Então, naquele momento, era Elizabeth de um lado e Margarete do outro. Uhum. Tá? E a filha mais velha assumiu e vem desempenhando seu papel já agora, né? Há mais de 70 anos. Então, é absolutamente previsível. Existem exceções no mundo, tá? Que não vale a pena comentar e detalhar, mas para você ter uma ideia, na Malásia, a sucessão não se dá dessa forma. É um processo eletivo. Então, o futuro rei ou rainha, né? No caso é rei, nesse momento, ele são como se fosse uma espécie de sorteio entre os membros da Casa Real. Então, é diferente, não é? Quando você passa do filho mais velho para o filho mais velho, e assim sucessivamente. E tem, evidentemente, uma que as pessoas não comentam, não falam como se fosse uma monarquia, mas é uma estrutura monárquica absolutista, que é o Vaticano. Uhum. A figura do Papa é um monarca absolutista, porém eleito, já que todo o processo de sucessão se dá dentro do colégio dos cardeais, e eleito o Papa dentre aqueles que pertencem a esse colégio e têm direito a voto. Sim. E agora falando um pouco mais sobre esse universo em que, talvez um pouco próximo, em que a rainha abdique do trono e o Charles assuma essa responsabilidade, como a personagem da rainha iria se apresentar nesse momento? Ela ainda teria algum tipo de influência, algum tipo de poder? Ou a gente pode esperar ela muito mais como um personagem que fica ali nos bastidores, mais como uma famosa, digamos assim, que vai continuar sob os olhares da mídia britânica? Como ela se tornaria nesse momento? Ela teria algum poder ainda ou não mais? Na verdade, o poder é limitado pela Constituição. Quem está é o titular do cargo vai desempenhar aquelas funções que são estabelecidas pelas leis, né? Então, a rainha deixa de ser chefe de Estado, não só do Reino Unido, mas como de 16 países atualmente, né? O último que perdeu foi Barbados, que se tornou uma república parlamentarista e saiu, vamos dizer, dessa estrutura do Reino Unido, né? De todo o conjunto de países que tem a rainha como chefe de Estado. Agora, no caso específico, a rainha se torna a rainha-mãe, como aconteceu com a mãe dela, e isso poderá se repetir, caso ela tenha ainda vamos dizer, um tempo de vida, né? Lembrando que Charles ocupa essa posição com poderes constitucionais. Agora, pelo fato da rainha já estar desempenhando sua função há 70 anos, lembrar que essa memória não se apaga de um dia para o outro. Existe um carinho, vamos dizer, uma aproximação muito grande, né? Uma sintonia entre a opinião pública local e internacional. Daí que qualquer coisa que aconteça com a saúde da rainha passa a ser assunto dos principais jornais. Já houve pessoas que perguntaram assim, mas por quê? Porque a exposição, vamos dizer, que ela conseguiu, ao longo de 70 anos de reinado, desempenhando muito bem o seu papel constitucional, que é de chefe de Estado do Reino Unido de 16 países, tá? Passou, vamos dizer, por todas as crises do país. Ela sobreviveu a tudo isso, né? E com bastante dignidade e senso de dever. Não é, vamos dizer assim, um comentário apenas elogioso, mas a opinião pública britânica gosta, aprecia vamos dizer, de pessoas, no caso, especificamente, que ela tem um papel político, que desempenha exatamente o papel esperado dela. Não é simples, não é fácil, porque é chefe de Estado, chefe da igreja, tem patrona de inúmeras instituições, não é? E agora, por conta da limitação da idade, ela não viaja mais pelo mundo, mas ela passou por quase 160 países desempenhando a função de chefe de Estado. Como o reinado está sendo muito longo, não há na história nenhum precedente de um chefe de Estado que tenha viajado tanto pelo mundo quanto Elizabeth II representando seu país.
Outro dia eu estava vendo um vídeo, né, que comenta sobre a primeira e única visita da rainha ao Brasil. E é interessante, porque ela esteve em Recife, Salvador, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro. E eu, particularmente, como eu tinha 13 anos naquela época, eu pude acompanhar a chegada da Rainha Elizabeth II ao Rio de Janeiro. E foi uma festa assim, impressionante, uma festa popular, um apelo, muita gente nas ruas com bandeiras dos dois países, saudando a visita da rainha. E naquele momento ela tinha vários compromissos como chefe de Estado, inclusive esteve no estádio do Maracanã assistindo uma partida de futebol, entregando uma taça ao Pelé, que era o rei do futebol, né? Então, você tem uma monarquia, assim, vamos dizer, mais informal se encontrando, né? O rei do futebol com a rainha da Inglaterra. E era interessante que ela também inaugurou a pedra, na verdade, ela descerrou, né, a faixa na pedra fundamental da Ponte Rio-Niterói, que viria a ser entregue 4 anos depois, porque era financiada por bancos britânicos, né? Então, tem coisas assim interessantíssimas nessa biografia tão longa, tão rica, né? E cujo desempenho, até o momento, tem sido irrepreensível. Exatamente, eu acho que o que mais falo nesses momentos é que o rosto da Rainha Elizabeth foi o rosto do Reino Unido em vários momentos da história humana, né? Então, foram 70 anos que ela representou o que o país, o que esse grupo pensava diante de acontecimentos. Então, ela era para onde a gente olhava quando a gente queria pensar o que o Reino Unido está pensando nessa situação. Era o rosto dela em que a gente pensava. Então, ela é muito mais do que uma monarca, ela é realmente um ícone, né? Ela é um sinônimo. Então, o Reino Unido está frustrado com tal situação. É a Rainha Elizabeth, ela que representa essa personagem, né? E ela, vamos dizer assim, a riqueza da monarquia, ela está associada, se a gente pudesse fazer, vamos dizer, um balanço, né, entre comunicação e poder. Existe uma ligação assim forte, né, dentro desse conceito. Por quê? A rainha, como também outros membros da família real, vamos dizer, foram muito expostos na mídia de cada momento, vamos dizer, histórico. Isso já se dá desde o século XIX. Eu tive numa outra oportunidade, né, a chance de comentar aqui, de que a fotografia ajudou, impulsionou o período vitoriano, porque aquela monarquia que era encastelada, onde as pessoas tinham pouca noção do que se passava nos palácios, houve uma divulgação intensa. Então, junto com os jornais, junto com os tabloides, junto com a disseminação das próprias fotografias, depois entrou na fase do cinema, não é? E foi navegando, quer dizer, até televisão, internet, e a coisa foi andando. Então, essa ligação projetou de tal forma a imagem da monarquia, levando em conta que o Reino Unido era quer dizer, durante no século XIX, a maior potência, não é? O maior império que já foi, vamos dizer, estabelecido no mundo, né? E entrou no início do século XX, vamos dizer, mais ou menos nessa posição. E foi perdendo essa posição a partir da Primeira Guerra Mundial, onde ascenderam outras potências, inclusive os Estados Unidos, que foram ocupando esse espaço. Então, você tem um país que, orgulhoso dessa sua história, esse é um ponto importante. A cabeça britânica funciona muito nesse ponto. A maior marinha do mundo, o maior império do mundo, e a rainha, a sua jovem rainha, né, exposta por meio do cinema, da TV, da fotografia, quer dizer, das mídias impressas de uma forma geral, e também na arte pop. Você encontra no Museu de Nova York uma sequência de quadros feitos pelo artista pop nos anos 70, né, Andy Warhol, tá? Uma sequência muito interessante de bustas da rainha. Ela está na moeda, ela está no selo, e ela é a chefe da igreja. Exato. Ocupando uma posição similar ao Papa.
Não há nada comparado a isso. Então, para a construção de um mito ou de um ícone, né, como você se referiu muito bem, você tem que ter esses atributos. Mas agora, todos esses atributos não seriam suficientes se ela não tivesse desempenhado tão bem o papel que ele é esperado. Sim. Muita gente fala assim: será que Charles vai ter a mesma determinação para poder dar continuidade? Se você olhar no ponto de vista de opinião pública, eu acho que uma parte até torceria o nariz, né? Do tipo assim: eu prefiro o William no trono, né? Com a jovem Kate, do que necessariamente o Charles. Mas ele terá a sua vez, Sim. no seu jeito, na sua personalidade, vamos dizer, deixando a sua marca, né? Mas ele já vem ocupando já vem avançando nesse sentido. A frase utilizada pela rainha no comentário que ela fez sobre Camila não foi por um acaso. Tá? Tudo isso é muito bem calculado. Evidentemente que Diana ocupa um espaço, vamos dizer, junto à opinião pública, não só local como mundial, impressionante. Tá? Só que isso faz parte de um passado. Outras gerações que já estão aí, que já conhecem, vamos dizer, Elizabeth II na função, porém sem Diana. Não é? Diana agora é lembrada como a mãe vamos dizer, de William e de Harry, né? E algumas coisas que são comentadas, mas ela já não está presente. E uma nova leva de herdeiros, né, vai entrando nesse plano de sucessão. Então, ela está sendo muito cuidadosa, né, ao colocar dessa maneira, nesse momento, dizendo que gostaria que Camila fosse, de fato, considerada a rainha consorte, né, que é o título que ela vai receber quando Charles se tornar rei. Sim. E uma coisa interessante, ela usa o seguinte: quando Charles se tornar rei, no momento oportuno. Aí, então, você tem aí uma indagação. Quando? Nunca se sabe. Não é? Eu sempre repito, não dá para menosprezar o tempo de vida da rainha. A mãe deixou a cena, né, com 101 anos. Ela vai completar 96. Quem sabe se não vai no mesmo caminho. Exatamente. E aí a gente tem essa figura magnânima, né, da Rainha Elizabeth, e a gente tem essa possibilidade, esse cenário que a rainha já colocou, como você contou, da Camila assumir o cargo de rainha consorte, que foi uma notícia um pouco avassaladora, né? As pessoas se surpreenderam um pouco com essa afirmação da Rainha Elizabeth. E eu queria te perguntar, como que os britânicos estão encarando essa possibilidade? Como que eles olharam para essas duas mulheres e eles estão colocando elas em perspectiva? Porque a gente, de um lado, tem essa figura potente e presente há mais de 70 anos na monarquia britânica da Rainha Elizabeth, e do outro a gente tem a Camila, que tem também as suas polêmicas, né? Ela está envolvida nas suas histórias ali na monarquia britânica. Como que os britânicos e a mídia estão enxergando essa movimentação? Eles estão preocupados? Eles se mostram um pouco contrários a Camila assumir esse posto? Como está sendo essa interpretação? Isso aí parece muito enredo de novela. Se você tem, e os personagens são bem marcantes, né? Você tem o vilão, a mocinha, né? Então a família real, ela caracteriza muito bem por exercer esses papéis. Então a Camila foi considerada, né? E até hoje parte da opinião pública considera a amante. Na verdade, ela já está casada com Charles, né? Que já estava separado de Diana quando ela morreu. Então, você tem aí vamos dizer, um rompimento formal, né, desse relacionamento já se deu há algum tempo. Porém, ainda o imaginário coletivo ainda guarda essa referência como a amante que tornou o casamento infeliz, né? E, na verdade, a gente, muito mais recentemente, vieram informações e tudo, que cada um já estava indo para os seus caminhos, né, para os seus rumos, porque a relação realmente já não se sustentava.
Agora, é claro que hoje o resgate de toda essa história, a partir principalmente de seriados como The Crown, né, e outros filmes, recentemente, um outro chamado Spencer, né, que fala sobre os grandes dilemas, né, de Diana dentro daquela estrutura, mas é uma estrutura tradicional. Ela tem um toque de modernidade, né, tentando juntar uma coisa com outra, mas é uma estrutura tradicional. Agora, o que se observa é que há uma diminuição da rejeição são duas rejeições, né? Ao Charles se tornar rei, sim, se for perguntado hoje, a maioria diria que não, preferindo William, talvez uma figura muito mais simpática, quer dizer, o filho de Diana, não era apenas William, é o filho de Diana. Então, você tem esse aspecto, né? E o outro é a própria Camila. Tá? Então, as restrições hoje já diminuíram muito, tá? E tendem a diminuir mais, até porque Charles tem aumentado a sua exposição nos eventos oficiais, e não são poucos. Sim. Daria mais ou menos uns 500 e poucos eventos por ano. Não é? Internos e externos. Charles tem representado a rainha, inclusive na última reunião da Commonwealth, lá estava Charles como representante realmente da Casa Real, quer dizer, da chefe de Estado. Então, esse espaço está cada vez mais sendo ocupado. E eu diria que vai aumentar muito mais em função da idade avançada da rainha, as restrições físicas que ela já está apresentando, e tudo muito sutil. Recentemente, a rainha apareceu portando uma bengala. Do ponto de vista simbólico, as pessoas já entenderam. Ela não precisou dizer nada. Sim. Nenhum comentário, nenhuma entrevista do porquê eu estou usando uma bengala. Mas ela já utiliza. Sim. Então, você observa agora, por exemplo, diminui o volume de compromisso em função da sua própria saúde. A idade é muito avançada e não dá para realmente estar em todos os lugares. E talvez a vontade dela seja exatamente o contrário, mas o lado físico não acompanha, apesar do mental estar muito bem. E ela mantém inalterada a sua rotina de chefe de Estado, tendo reuniões todas as quartas-feiras com o primeiro-ministro, tá? Para que conversem sobre os assuntos de Estado. São extremamente importantes, já que o papel que ela tem, né? E vem desempenhando isso junto a 14 primeiros ministros, desde Winston Churchill, sim, que foi o seu primeiro mentor. Então, eu não acredito realmente que haverá restrições. Não será a maioria, inicialmente, mas eu acho que Camila absorveu muito bem o papel, como também já se vê que a Kate William e Kate estão muito bem integrados. Ao contrário de Harry, que afirmou publicamente, dizia, olha, aquilo lá não me interessa, não me serve, porque era realmente vivia no sufoco. Não serve para mim. Tá? Ou você tem, você tem o direito, mas você também tem que saber se você tem condição de exercer aquele papel. A monarquia exige. Como também uma função, por exemplo, de um presidente da República, você tem tem rituais, mesmo que frequentemente não sejam respeitados, não é? Num país como o caso presidencialista como o Brasil, você vê verdadeiras atrocidades. Mas o ritual simbólico da monarquia é muito mais rico do que numa república. E as pessoas entendem esses símbolos, elas decodificam de uma forma muito rápida. Então, o fato de estar com a bengala, o fato de, vamos dizer, afirmar publicamente que preferia que a sua nora, né, fosse reconhecida como tal. Então, ela vai usar o peso da sua influência, da sua credibilidade, mais do que nunca, reforçando a monarquia. Sim. Até o fim, a instituição. E esse é um aspecto que você não dá para criticar. Ela faz muito bem, mas faz de forma prudente, assessorada ou não,
não é? Já que hoje a limitação, quer dizer, com a morte do marido, ela não tem tanta referência, vamos dizer, íntimas, né? Próximas, mas evidentemente que ela conta com, vamos dizer, um corpo fiel e tradicional que acompanha esse longo reinado, né? Inclusive historiadores e também boas assessorias de relações públicas, que já que de vez em quando a monarquia pode ser abalada por escândalos, como acontece agora recentemente, né? Com o príncipe Andrew, que está respondendo a um processo na justiça americana extremamente complicado, Exato. bem complicado, né? Parece, tudo sugere que vão partir para a assinatura de um acordo, tá? Mas tudo isso custou o quê? O trabalho de bons advogados tem um custo financeiro elevadíssimo, alguns milhões de libras foram gastos, tá? Para que tudo isso se feche sem um dano maior ou um escândalo que possa danificar os alicerces da monarquia. Sim, exatamente. Aqui na Aventuras a gente fala muito sobre todo esse processo que está acontecendo nos Estados Unidos, e é realmente muito surpreendente, porque parece que nem são membros da mesma família, né? Essa contenção é tão bem feita que a gente interpreta essas polêmicas de formas completamente diferentes, né? Às vezes, uma frase dita pela Rainha Elizabeth é muito mais repercutida do que esse caso, do que os crimes, os supostos crimes e esses acordos que estão sendo feitos, né? A gente realmente percebe que eles são muito bons em fazer essa contenção e manter essa aparência da monarquia, né? Por isso que você tem realmente esse binômio, né? Comunicação e poder muito forte, porque a monarquia, diferente de outro regime, né? Ela se sustenta principalmente pela credibilidade. Credibilidade essa conquistada o quê? Por atitudes ou atos, né? Ou ações, tá? E a continuidade. Esse alicerce ele vai sendo construído ao longo de décadas, às vezes séculos. Mas vamos pegar só a fase de Elizabeth II. Tá? Tem uma cena muito interessante, né, no seriado The Crown, onde a Elizabeth II estava no Quênia, né, viajando no Quênia com o marido, e ela sabe da notícia, então, da morte do pai e retornam. E ela já de preto, já estava de luto no avião, quando desce, e vai em direção ao palácio. A avó dela, a rainha mãe, na época, né? A rainha Mary, e reverencia a neta. Ela se ajoelha, se curva. É uma cena muito forte, muito bem feita, não é? E simplesmente diz o seguinte, que naquele momento ela saúda a rainha. Eles têm uma noção tão clara disso, mas tão clara, tá? E você vê que é a rainha-mãe, que também tinha ocupado o mesmo, quer dizer, não ocupando com todos os poderes que Elizabeth II, porque ela era titular do cargo, né? No caso da rainha Mary, era mulher era esposa de um rei, né? Mas o lado simbólico que isso representa. Sim, sim. E ela diz para a neta, aqui morre Elizabeth e nasce a rainha. Sim. Não dá para dizer o contrário, do tipo assim, olha, não quer dizer que você vai esquecer o que você é, mas você tem que lembrar que o seu papel é acima daquilo que você mesma é. E com certeza não será fácil. Sim. Não será fácil. Sim, até mesmo porque a Rainha Elizabeth ela não cresceu com essa perspectiva de se tornar rainha, né? Muito por causa da abdicação do tio dela, ela não foi desde criança, como o Charles, por exemplo, ela não nasceu sabendo que ela ia estar na linha de sucessão, né? Isso foi dado de repente para ela, depois da abdicação do tio, ela percebeu que um dia ela teria que se tornar rainha, e aí foi essa correria para chegar no ponto de assumir mesmo, né? De compreender esse novo papel e entender que ela
assumiria uma nova carga no Reino Unido, né? Exato. E aí você faz um papel, né, um passeio nessa biografia tão rica, né, que está bastante registrada por filmes, documentários. É uma vida que realmente é pública, literalmente pública, né? E você resgata, por exemplo, aquela menininha que estava presente, vamos dizer, em vários rituais, que já estava sendo preparada, mesmo que discretamente, já que ela não era naquele momento, como você bem destacou, a próxima da lista, naquele momento, né? Mas o tio abdicou. E isso causou realmente um trauma muito grande, a ponto da rainha-mãe ter tido uma conversa com o filho, né, que se tornou Eduardo VIII, e disse o seguinte: você está sendo um covarde ao abdicar, por um motivo fútil. E ela foi muito dura, e ele falou assim: essa é a minha escolha, eu serei infeliz e um péssimo rei, eu não estarei aqui exercendo. Então, de certa forma, tem até um paralelo, né, com que Harry, vamos dizer, o caminho que ele tomou, né? Só que ele saiu antes. Só que naquele momento ele era o rei da Inglaterra. Sim. Então, e aí, como é que fica, né? Então, aquela jovem menina, né, foi sendo preparada para poder, de fato, assumir uma posição mais destacada, e aos 16 anos, isso tá lá, a família real inteira estava na Inglaterra, tá, sendo bombardeada, ainda sob os efeitos dramáticos da Segunda Guerra, Londres, extremamente bombardeada pelos alemães, e está lá a rainha dirigindo um caminhão e se tornou mecânica de caminhão. Sim. E aí você estabelece essa conexão. Por que eu estou dizendo tudo isso? Hoje, você vê um lado, talvez um pouco mais glamuroso, não é? Mas tem que ver toda uma trajetória que se associa à história do país, dos próprios britânicos, de uma forma geral, e que torna essa memória uma força simbólica que mantém esse povo unido. Esse é um ponto extremamente importante. Então, a grande identidade do Reino Unido, interna e externamente, é a família real. Sim, sem Se dúvida. você se perguntar assim, o que destaca o Reino Unido hoje? Você, às vezes, tem que parar para pensar, não é? Parar para pensar. Mas a família real vem com naturalidade. Sim, exatamente. Esse é um ponto, não é? É um país industrializado, é um país rico, é um país que evidentemente, que não é mais, não tem a projeção do antigo império que representou, mas ainda é um país importante, não é? Eventualmente, você tem governos que se sucedem, né? Que são mais fracos ou não, mas que estão restritos à figura do Reino Unido. Então, o que sobra para esse povo? Sobra aquela referência positiva de que, independente do que acontecer com esse país, temos a família real. Sim, exatamente. Às vezes é difícil, né, você dizer, mas por que isso? Mas isso funciona muito bem na cabeça dos britânicos e é claro que em alguns países importantes, né? Mesmo que de forma um pouco mais distante, assim, um pouco mais longínqua, né, como é o caso da Austrália, Nova Zelândia, o Canadá, mas são países importantes. Mantém essa ligação, essa tradição. Sim. E agora, voltando a falar um pouquinho mais da Camila, porque isso é uma coisa que eu gostaria muito de entender pessoalmente, é que quando a gente fala dessas polêmicas, né, você falou dessa visão que as pessoas têm dela até hoje como amante do Charles, apesar dela ser a companheira fixa dele, né, digamos assim, a gente pode dizer que essa interpretação da mídia e dos próprios britânicos diante da imagem da Camila são muito mais por coisas que aconteceram em torno dela do que por ela mesma. Porque, assim, eu não vejo ela protagonizando tantas polêmicas por coisas que ela fez, entende? Tipo, ela tá envolvida em muitas situações, ao invés de estar protagonizando essas situações. A gente pode dizer que essa interpretação britânica com relação a ela é muito mais por momentos em que ela esteve envolvida do que por coisas que ela realmente fez? É uma coisa que realmente existe, assim? A sua leitura eu acredito, está claríssima, né? Eu não explicaria melhor.
porque o que de fato aconteceu, ela não protagonizou muita coisa. Quer dizer, eles já eram muito próximos, né? Sim. Vamos dizer que foi eu diria, um arranjo infeliz. O casamento com Diana foi um arranjo infeliz. Os dois. Não houve realmente um casamento, vamos dizer, considerado ideal, não é? E, de certa forma, aquele arranjo, vamos dizer que muito comum, né, em famílias reais, eu diria que praticamente terminou com Charles e Diana. É claro que houve também alguns outros divórcios, mas que foram, assim, discretamente colocados. Andrew se divorciou, não é? A princesa Anne também se divorciou, de fato, mas houve uma separação e discretamente tudo foi colocado. A única coisa que mudou nesse cenário foi que essa infelicidade desse casal se tornou midiática. Midiática, exato. Todo dia tinha uma notícia verdadeira ou não, a gente... É claro que num seriado, outro dia me perguntaram, mas o que se passa lá no seriado The Crown não é verdadeiro? Eu vou dizer que a história, na sua totalidade, ela está documentada. Tá? Agora, se houve, de fato, alguns diálogos, aí, vamos dizer, coube ao roteirista, lá quem escreveu o texto, colocar, talvez adicionar algumas coisas que você até tem dúvida. Não é? Para o sim ou para o não. Então, não há na biografia da Camila, tá, nada que vamos dizer, que faça com que ela não assuma esse importante papel, até porque ela vem desempenhando muito bem aquilo que ela pode contribuir hoje, né? Sem problema. Agora, é lógico que é como se fosse um fantasma do passado constantemente que vem à tona. E mobiliza a opinião pública, quem não participou toma partido, aí começa uma onda de fofoca, literalmente, né? E que, de certa forma, alimenta toda essa indústria, né? Que está ligada à mídia de uma forma geral. Agora, é um trabalho que vai ter, que já está sendo desenvolvido há algum tempo, né? Inclusive, eu diria que o último, tá, foi se Camila receberá ou não o título de princesa de Gales. Esse é um assunto que dominou, né? Que foi da Diana. Sim. E nunca lhe foi retirado. Ela morreu, né? Então, tá. Agora, ela só se tornou princesa de Gales porque Charles se tornou príncipe de Gales. Esse título é dado pela rainha. Sim. O que vai acontecer, tá? Dentro das regras do jogo, é que quando Charles se tornar rei, William será o futuro príncipe de Gales. E Catherine, evidente, né, a princesa Kate, se tornará a princesa de Gales. Se você olhar do ponto de vista simbólico, tá? Ela poderia, inclusive, vamos dizer, passar isso imediatamente para a Camila, mas para que não haja mais constrangimento, mais disse-me-disse na opinião pública, tá? Que se faça dessa maneira, até porque Charles já está numa idade bem avançada. Ele completou 73 anos e tudo, vamos dizer que ele possa permanecer aí até os... se não houver nada no caminho, né? Até os 85, 90, tá? Isso dependendo de quanto tempo a rainha estiver entre nós, ainda tem isso também. Então, vamos dizer, o jogo da sucessão já está sendo tomado. E os papéis já vão se tornando cada vez mais claros. Então, nesse momento, ela, caso venha o Charles ele assumir, né, o trono, ela se tornará rainha consorte e também conservando o título de duquesa da Cornualha, que é o que ela tem hoje no momento. Eu acho que quando a gente fala dessa questão dos títulos também, a gente abre para uma discussão de comparação também, né? Quando a gente pensa que tinha uma pessoa que tinha um título e aí outra vai assumir,
abre muitas portas para as pessoas começarem a comparar essas duas pessoas, como elas, além do que elas já são comparadas, né? Então, a gente vê as figuras das mulheres na monarquia britânica sendo comparadas constantemente. A gente viu muita gente falando da Meghan Markle com relação à Lady Di, e aí a gente pode ver muito essa comparação entre a antiga princesa, né, que é a Lady Di, e a nova, digamos assim, a Camila. A gente pode ver as pessoas colocando muito elas em perspectiva nesse sentido, né? Porque o que acontece? Com a Diana, ela ganhou também a projeção que ela teve, porque ela, de certa forma, ela foi se desapegando, tá? Foi se desapegando, se afastando, vamos dizer, de muitos dos compromissos ou exigências da própria família real. Ela desempenhou, vamos dizer, o seu papel, se projetou, afinal de contas, jovem, bonita, né? E que, vamos dizer, tinha uma ação de destaque em determinados temas. No momento em que ela, vamos dizer, assumiu para si um papel, vamos dizer, mais humanizado e não tão protocolar, ela explode na opinião pública. Ela passa a ser aquela princesa que, vamos dizer, dá consolo, né, às vítimas, por exemplo, da AIDS, às vítimas da fome, às vítimas de minas terrestres, aos conflitos de uma forma geral, passa a ser uma colaboradora das Nações Unidas, viaja ao mundo, tá? Em função das causas, né? Principalmente ligadas à infância. Então, isso tem um apelo, vamos dizer, junto à opinião pública, enorme, enorme, mas já está cada vez mais afastado daquelas obrigações do dia a dia. E quando a separação se torna efetiva, né, aí ela se sente solta para voar. Ela continua conservando aquela aura, né, da princesa de Gales, e quando morreu, o primeiro-ministro vai para a televisão e diz assim: nesse momento estamos consternados pela morte de Diana, né, a princesa do povo. Pronto. É um apelo assim irresistível, o que aumentou a comoção. A morte, no caso dela, tira aquela pessoa do patamar já do mito, né, da construção do mito, e coloca num verdadeiro panteão, né, assim superior, quase santificada, eu diria. Então, isso dentro da cabeça das pessoas fica uma imagem congelada, né? Então, de certa forma, resgatada por filmes, por seriados, entre outras coisas, histórias que, vamos dizer, recontam essa história. Agora, lembrando que existe a liberdade criativa, não é? Por mais que você duvide, será que isso é tão verdadeiro? Muita coisa, como eu falei, está documentada. Agora, tem outras que foram construídas muito mais no imaginário, tá? Dentro dessa coisa da globalização, dos meios de comunicação de massa, das fake news, entre outros, do que necessariamente, vamos dizer, tenham se passado de verdade, tá? Apesar de que muitos desses fatos de fato existiram. Agora, não se sabe, assim, com absoluta certeza, o conteúdo absoluto de algumas coisas que tenham se passado. Eu me lembro que, por exemplo, quando você vai para o panteão dos ícones, né, populares, quando você chega em Paris, a frequência ao local onde Diana morreu virou lugar santificado. A própria Prefeitura de Paris tem lá um pequeno monumento, lembrando, como se fosse uma tocha, né? Lá escrito: aqui morreu Diana. E as pessoas, aos milhares ou milhões de pessoas, passam por ali para bater foto. Vende-se pacote, o circuito Diana. Você vai de van do local onde ela saiu, quer dizer, meio mórbido, vai até onde ela morreu. Então, é aquela coisa, né? Faz parte
desse processo, né, do imaginário coletivo, que as pessoas que insistem em cultuar ou têm curiosidade em cultuar, e, de certa forma, muito reforçado pelos meios de comunicação. E que vai seguir por muitos anos, né? A gente vê isso acontecendo com todos os herdeiros e vai acontecer com os herdeiros dos filhos do William e do Harry, por exemplo. Exatamente. E aí você vai entrar também na área das lendas, né? As histórias que se contam, que vão sendo recontadas, e à medida que vão sendo recontadas, vão se acrescentando alguns ingredientes que você duvida, mas que as pessoas contam, e assim a coisa vai, né? Sim. Mas tem que lembrar o seguinte, tudo isso, gente, faz parte da aura da monarquia britânica. Sim. Como se fosse uma marca. Da mesma forma que você tem Chanel, você tem, sei lá, marcas emblemáticas, né, pelo mundo afora, você tem uma marca chamada Royal Family. Sim. E ela tem uma importância muito grande, não só para o britânico, como também para a projeção do país. E o que é uma marca? A marca tem altos e baixos, né? Tem hora que você tem alguma coisa que desagrada, ou tem hora ela precisa se reconciliar com o consumidor, ela ficou meio envelhecida, precisa dar uma cara nova. Então, tudo isso serve, mesmo que numa situação crítica, para reforçar. Sem dúvida. Então, essa projeção e essa continuidade é que dão realmente a força que a monarquia britânica tem. Ela tem uma força interna e externa. Eu diria que uma alimenta a outra e, de certa forma, uma reforça a outra. Por mais que o primeiro-ministro ele tenha uma atuação muito forte, ele é efêmero. Ele tem hoje, eu diria que num período tão longo, né, foram 14 primeiros-ministros que estiveram com Elizabeth II, vamos dizer, 2 foram os mais emblemáticos, né, que foram Winston Churchill, que foi o primeiro mentor, né, e muito, vamos dizer, defensor da monarquia, e Elizabeth Thatcher. Não é? Os demais você não lembra com tanta força, não é? Então, eles passam, mas a soberana continua. Sim, sem dúvida. Isso é absolutamente previsível. Agora, é claro que tudo isso tem que ter um reforço, né, para que a marca sempre fique na cabeça, na mente das pessoas. Sim. Renato, eu não consigo nem te agradecer, na verdade, por essa aula, por suas análises, explicações. É sempre incrível falar com você, porque você traz diversos emblemas dessa situação, de todo esse cenário. Então, obrigada de verdade por aceitar conversar com a gente mais uma vez. E quando tiver mais polêmicas, a gente te traz de novo para explicá-las também, tá? Nós vamos ter um desafio e tanto, né? Eu sempre falo, a rainha vai completar, quer dizer, oficialmente, as festas vão ocorrer no mês de junho, né? Porque é um período que o clima está melhor e você pode ter festividades de rua, né? E vão durar 4 dias. Eu acredito que Elizabeth II vai resistir até lá, né? Então, nós temos aí mais uma série de coisas que vão acontecer, mas vamos nos preparando, não tenho dúvida alguma que a rainha vai continuar reinando, a monarquia vai continuar existindo e reforçada, evidentemente, pelos novos personagens. Então, nós temos muita história ainda para contar. Eu só espero que nós estejamos aqui para poder contar tantas histórias, porque a realeza continua. Exatamente. Renato, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada. Espero que vocês que tenham assistido tenham gostado tanto quanto eu. Eu estava aqui boca aberta, porque eu adoro esse assunto, então é sempre uma aula falar com você. Então, obrigada de verdade. A gente se vê numa próxima oportunidade. Ok, eu que agradeço. Muito obrigado, tá, gente? Obrigado. Um beijo para todo mundo que assistiu e até mais. Tchau, tchau.